O vídeo de hoje traz uma fala muito importante sobre o Silas Malafaia. Eu achei não apenas genial, é uma coisa que a gente já falou aqui, mas eles colocaram números. E eu confesso para você, eu não sabia desses números. Eu imaginava alguma coisa próxima, mas não da forma com que foi colocado. Eu não imaginava que o Silas Malafaia era tão pequeno e tão rastejante. A gente analisa o Silas Malafaia pelo que ele diz, pela forma com que ele fala, pelas questões que ele se envolve. A gente analisa o Silas Malafaia do ponto de vista de quem ele é, até do ponto de vista do que ele construiu. Ele foi um sujeito que, durante muitos anos, ele comprou espaço na TV, então ele é muito conhecido. O Brasil conhece o Silas Malafaia, muitas pessoas conhecem ele. Depois disso, ao não ter mais condições de dar continuidade no projeto dele, de evangelismo digital, por TV, ele passou por evangelismo digital, né? É o evangelismo eletrônico da mesma forma, só que utilizando as redes sociais. O Malafaia soube fazer isso, ele soube utilizar as redes sociais. Um outro ponto que você precisa saber é que ele soube o tempo todo, isso não é de agora, tá? Isso é lá atrás, ele soube o tempo todo se aproximar do poder. Essa aproximação do Silas com o poder, ela se deu, inclusive temos fala dele elogiando loucamente o Lula, super feliz por estar próximo de pessoas do poder. Ele, no Rio de Janeiro, ele conseguiu um avanço enorme, ele conseguiu eleger vereadores, deputados, ele conseguiu, inclusive, fazer articulações políticas importantes. E aí hoje nós temos o Silas Malafaia sendo investigado pela Polícia Federal. Essa aproximação do Silas Malafaia com o poder trouxe uma série de questões que fazem com que ele, por exemplo, numa situação como essa, em que ele está sendo investigado pela Polícia Federal, além dele gravar os vídeos dele pela internet, ele conseguiu trazer para perto de si um ministro do STF. Veja você, o STF tem 11 ministros. Ele conseguiu trazer um para a barra da saia dele. Se é que ele não tem saia, tá? Mas você entendeu a expressão. E ele conseguiu trazer para perto de si, ele elegeu esse sujeito, aquele que é, digamos, o principal nome hoje da extrema-direita no Congresso, que é o Sóstenes Cavalcanti. O Sóstenes, ele é o sujeito que está à frente da bancada do PL, está à frente de todos eles, né? Inclusive de Nicolas, de todos os nomes, né? Desses mandatos digitais, né? Os mandatos, os tiktokers da política. E ele conseguiu fazer com que esses dois se manifestassem a favor dele com ameaças. Eu vou trazer aqui para você a postagem do blog do Noblar. Ele está reproduzindo aqui uma reportagem feita pela Bela Megali no Globo. Eu quero trazer aqui para você o que está nessa informação. O ministro do STF, André Mendonça, saiu em defesa do pastor Silas Malafaia, junto a colegas da corte e ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Mendonça teria alertado que a inclusão do pastor tem o potencial de fazer o clima esquentar mais. Mendonça também teria pontuado que essa ação pode colocar a massa de evangélicos numa posição contrária à corte. São duas questões importantes aqui. A primeira é o próprio André Mendonça. É importante você saber, o André Mendonça, ele só é ministro do STF por causa da Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, quando o Mendonça terminou lá, aquela, entre aspas, né, aquela entrevista, ele foi sabatinado lá no Senado, mas a gente sabe que, né, ela começou a cantar naquelas línguas estranhas, deu pulinhos, glória, glória. Ela foi a pessoa mais feliz da comemoração. Naquele momento, a Michele era mais feliz do que o André Mendonça. Então é importante a gente entender. O André Mendonça é ministro do STF por conta da Michele Bolsonaro. Só que tem uma vírgula, um detalhe, algo muito importante. A indicação da Michele Bolsonaro parte do Silas Malafaia. O Silas Malafaia,
por ser um sujeito, ele fez o casamento do Bolsonaro com a Michelle. E a Michelle, como você bem sabe, ela tem essa questão religiosa também, né? Ela é uma evangélica e ela é completamente, ela é 100% submissa ao Silas Malafaia. Então, quando ela consegue emplacar o André Mendonça, é a primeira, vamos colocar entre aspas, a primeira missão que ela tem sucesso junto ao Silas Malafaia. E, na verdade, é essa a situação. Ele soube entrar, ele sempre foi mestre nisso, né? Em agir, comendo pelas beiradas e tudo mais. E aí ele chega até o ministro André Mendonça, que, esse é o segundo ponto da fala, ele vai contra os seus colegas. Ele vai contra o STF. Ele vai contra os seus colegas ministros para defender o Malafaia. E aqui o último ponto dessa fala do André Mendonça. Ele vai colocar a massa de evangélicos numa posição contrária à corte. Porque, na opinião do André Mendonça, o Malafaia é capaz de dar conta de todos os evangélicos do país. Bem, qual é a verdade e a mentira dessa fala? A verdade é que, de fato, uma parte substancial dos evangélicos consegue realmente seguir de forma, digamos assim, ovelhesca, líderes religiosos que se auto-intitulam pastores, homens de Deus e tudo mais. Por outro lado, o Malafaia, ele tem uma consciência muito importante sobre o papel dele e sobre quem é o público dele. Ele faz um retrato nessa entrevista, olha só. 80% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. 80%. Votaram em Bolsonaro. 20% em Lula. Isso é uma prova de que as pessoas são livres, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem que entender que tem uma massa no mundo evangélico de pessoas de um nível cultural menor que a turma do PT deita e rola. Que eles manipulam. Pode verificar que existe uma massa, e eu conheço isso profundamente, existe uma massa do povão que está nas igrejas, que estão nas igrejas evangélicas e que não tem a provisão de todo o conhecimento, não tem tanto acesso às redes sociais de tantos vídeos. Essas pessoas fazem parte disso. Unanimidade não existe. Você observou o que ele fala aqui? Primeiro ele utiliza esse termo, o mesmo termo utilizado pelo ministro André Mendonça. Ele fala sobre massa de evangélicos. Aí ele diz, 80% votaram no Bolsonaro. Aí depois ele fala que tem uma massa de evangélicos que não tem muito estudo, que são pessoas desinformadas e tal, que não têm acesso à internet, não sei o quê, que votam no PT. Agora veja bem, aí ele diz assim, eu conheço bem, tá? Eu sei muito bem o que eu tô falando e tudo mais. E eu acredito que ele saiba mesmo. Eu acredito que ele conheça muito bem essa massa de evangélicos que ele mesmo coloca como pessoas burras, como pessoas sem informação. E veja bem, ele se trai nessa fala, porque aqui ele está falando exatamente como que ele manipula essas pessoas. Porque mesmo que haja uma massa dominada pelo PT, o que não é verdade, tá? Isso não é verdade. 80% votou no Bolsonaro, segundo ele próprio. Ou seja, a massa mesmo não é 20%. A massa é 80%. 20% é uma minoria da minoria da minoria. Então você percebe, ele sabe, ele tem conhecimento de quem é o evangélico base. E ele mesmo coloca esse evangélico como um sujeito manipulável. Porque, segundo ele, é o PT que manipula, mas veja só, se ele sabe de tudo isso, se ele conhece todas as ferramentas, se ele conhece as pessoas, se ele sabe como fazer, o que pode dizer que ele não faça? E aí, a gente cai para o último ponto, que é o ponto que eu considero mais importante dessa história toda. Nós sabemos, eu já coloquei inúmeras vezes aqui, que o Sóstenes Cavalcante, o líder bolsonarista, o líder do PL, ele é um pau-mandado do Malafaia. O Malafaia ele poderia se candidatar
a qualquer cargo menos presidência e ele seria eleito. Ele pode se candidatar a senador, acho até que se ele se candidatar como governador do Rio de Janeiro, ele pode ser eleito. Ele pode se candidatar a qualquer cargo e ele pode ser eleito. Mas o que ele faz? Ele simplesmente instrumentaliza candidaturas. Por que eu vou me candidatar, eleger uma pessoa, sendo que eu posso eleger um deputado, né? Ele se candidata se elege a um cargo, mas ele pode eleger um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um presidente. Observe você, porque ele simplesmente espalha essa influência dele em todos os cargos. É negócio você ter apenas um cargo quando você pode ter indiretamente o cargo de presidente? É negócio? Então ele sabe o que faz. Por isso que o Sóstenes, hoje, é o principal nome de todos os bolsonaristas. O Sóstenes traz para si. Agora, tudo o que o Sóstenes faz é por intermédio do Malafaia. É o Malafaia que manda o Sóstenes fazer o que ele quer. E aí nós temos uma situação que é muito típica, por exemplo, de facções criminosas que elegem seus candidatos, de milícia, de gente de poder, porque você percebe que tem muita gente que está lá no Congresso, os mais de 500, que estão lá por conta de uma situação, digamos, muito peculiar. Ele foi eleito com a grana de muita gente. Então ele está lá para trabalhar para essa pessoa. E a pessoa não precisa colocar a mão na massa, vamos usar esse termo aqui. Ela não vai sujar suas mãos. Quando alguém se ferra, se ferrou porque está lá. E ele aceita isso porque ele tem uma posição de destaque nacional. Ele tem a história de ser um deputado, de ser um senador. E aqui vem um outro ponto que eu considero o ponto mais nojento e mais asqueroso dessa história. É utilizar o poder que ele concedeu a outras pessoas para que sirva a favor dele. Imediatamente após, veja bem, imediatamente após o início dessa investigação da Polícia Federal, Silas Malafaia, o Sóstenes apronta isso aqui, ó. Sóstenes ameaça nova baderna no plenário. Informação do ICL Notícias. Nada está descartado. Líder bolsonarista Sóstenes afirma que regimento não prevê punição, mas norma prevê sanções. E aqui a gente tem um ponto fundamental. O Hugo Mota, e eu peço perdão pelo termo, o Hugo Mota foi um bunda mole. Logo de imediato, ele poderia ter, numa canetada, ele poderia ter colocado uma sanção direta, principalmente a 6 deputados ali. Júlia Zanata, que usou um bebê como escudo e sentou na cadeira dele. Zé Trovão, que não permitiu que ele passasse, colocou a perna na frente. Marcel Van Hatten, que sentou na cadeira no momento em que ele queria sentar, não deixou sair de lá e tudo mais. Simplesmente, ele teve que implorar, por favor, Marcel Van Hatten, deixa eu sentar na cadeira. Zuco, que foi um sujeito que você viu lá muito bem o que ele fez, né? Esse Zuco simplesmente começou a gritar lá de cima da mesa, aquela anistia já, né? Junto para o pessoal que estava lá embaixo. Você viu, essas imagens foram repetidas à exaustão. Nicolas Ferreira, que foi um sujeito que ficou o tempo todo ali, zanzando para lá e para cá, e ficou o tempo todo naquela situação ali também, tentando, digamos, tumultuar ainda mais a situação. Olha, na verdade, eu estou citando aqui alguns nomes, mas pelo menos esses nomes e mais uns 4 nomes, vamos colocar aí uns 10 nomes, ele poderia na canetada. 5 com certeza. Ele poderia na canetada dar uma suspensão. Ele não fez nada disso. Muito pior, ele mandou isso para a Corregedoria da Câmara, que é um sujeito do Partido Republicano, e simplesmente permitiu que isso acontecesse ao período que pode se estender para nunca mais, porque a Corregedoria da Câmara vai mandar isso
para uma comissão da Câmara, né? E não tem prazo, não tem obrigação, não tem absolutamente nada. Então o Sóstenes percebeu, falou, olha, a gente sequestrou a Câmara e, essa é a verdade, nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí a gente percebe claramente o que é o nosso país e como é perigoso você não trazer soluções imediatas para problemas imediatos. Você não dá uma resposta. É por isso que nós aqui somos contra a anistia. Não sei você pode colocar aqui nos comentários, mas nós somos contra. Justamente porque a anistia vai dar margem para que eles continuem fazendo isso. Exatamente como o Sóstenes está fazendo agora. Então você percebe o que aconteceu com o Silas? Ele movimenta um ministro do STF e aqui, por intermédio do Sóstenes, ele está movimentando todos os deputados bolsonaristas, os cachorro louco do Bolsonaro, todos, e o Congresso. Eles já conseguiram parar o Congresso para atender uma demanda do Bolsonaro. E é bom deixar claro, tá? Como a gente já colocou aqui, Bolsonaro nesse momento está com prisão preventiva por culpa do Silas Malafaia. E cara, eu também acho isso muito engraçado, porque você fala, cara, o cara quer ajudar e prende o cara, né? Mas porque teve essa ideia de fazer essa manifestação, aí vai lá Flávio Bolsonaro, que é um outro imbecil, grava vídeo, vê todo mundo e tal, entendeu? Agora, vamos deixar bem claro, é uma questão que já está clara para todo mundo. Os eventos que estão sendo desde que o Bolsonaro perdeu as eleições até hoje, todos os eventos bolsonaristas de Paulista, do Rio de Janeiro, tudo é o Silas Malafaia que promove e que paga. A gente já disse aqui, o Silas Malafaia tem isenção fiscal. Ele utiliza o dinheiro, esse dinheiro da igreja, para bancar eventos contra nós, que somos contra o Bolsonaro. E ele utiliza o nosso dinheiro para bancar. É o que está acontecendo agora com relação ao Eduardo Bolsonaro. A gente está bancando, a gente está pagando para que esse sujeito conspire contra o país. A gente tá financiando o Eduardo Bolsonaro para ele ir contra o nosso país. O Silas Malafaia é a mesma coisa. E aqui eu quero trazer uma fala, como eu disse no começo do vídeo, muito importante da TV Fórum, que eu considero a fala mais importante sobre a análise da estatura do Silas Malafaia. Olha só. Dá o tamanho real de Silas Malafaia. Quem é Silas Malafaia? Silas Malafaia não é um líder religioso. Esquece! A igreja do Silas Malafaia tem 50 mil fiéis. Sabe o que é 50 mil fiéis? Na massa de 50 milhões de evangélicos que existem no Brasil? É nada. 50 mil fiéis. Só a Assembleia de Deus, a matriz de todas elas, tem mais de 30 milhões. O Edir Macedo tem 20 milhões. 50 mil evangélicos é o seguinte, é uma igrejinha pequena, é uma igrejinha de um sujeito obviamente transtornado, né, que tem 50 mil seguidores. Só que, o que esse cara fez? Ele sequestrou os evangélicos. Ele pegou, como ele pegava, se apresentava como eu sou o líder evangélico, até nós acreditávamos que a igreja dele era grandona. Ele é uma facção, é uma pequena facção das igrejas evangélicas. O que está acontecendo agora? Num determinado momento em que eles estavam todos juntos, era o Bolsonaro, era o pastor da Lagoinha, era não sei o que lá, e que eles estavam controlando a situação política do Brasil. Parecia que o Silas Malafaia era representante desse bloco todo. O que está acontecendo hoje em dia? Tem um monte de gente que está percebendo que os nossos negócios vão se ferrar. O agronegócio está percebendo que os nossos negócios vão se ferrar. Então, igrejas que antes iriam alegremente
se sentar no colo do bolsonarista, no bolsonarismo, hoje não vão mais. O Bolsonaro é visto como um traidor da pátria por uma parcela cada vez maior da população. E ele é. Né? Ele está sabotando o Brasil. E ele não está escondendo de ninguém. Quer dizer, seja você evangélico, católico, ateu, do candomblé, você vê ele falando, vocês vão ter que fazer, vão ter que salvar a minha família, vocês vão ter que... Quer dizer, você acha que os evangélicos, em geral, vendo essa dissolução moral, não se afetam? Então, o lance é o seguinte, o momento de pegar aí e ir atrás das conexões, quer dizer, o momento de colocar esse cara do tamanho que ele tem, é agora. Sim. Porque não vai ter outro. É aquela famosa oportunidade. Essa fala da TVT News, ela é muito importante. Porque ela mostra a realidade de quem é o Silas Malafaia. Ele não pode falar em nome de todos os evangélicos do país. Aqui tem uma questão do número, ela diz que a Igreja Universal tem 20 milhões. Na verdade, a Igreja Universal diz que ela tem 7 milhões de fiéis e o IBGE aponta pouco menos de 2 milhões de fiéis. Mas mesmo assim, é muita coisa. É bom a gente deixar claro também que a Assembleia de Deus, segundo o IBGE, pode ultrapassar os 20 milhões. E de fato, o Silas Malafaia não parece ter muito mais do que 50 mil fiéis em torno. É bastante coisa do ponto de vista financeiro, porque isso, todo mês, esses fiéis dando dízimo, oferta e tudo mais, ele consegue uma arrecadação razoável, que faz com que ele seja um sujeito realmente um milionário. Eu não sei se bilionário, mas milionário com certeza. Tá? E aí ele coloca todos os bens em nome da igreja, e aí ele diz, não, eu não tenho nada, tá tudo no nome da igreja. Só que aí ele anda de jetinho particular, mansões, carros de luxo e tudo mais. A gente tem que levar isso em consideração. Mas aqui a gente tem um tamanho, uma realidade sobre quem é Silas Malafaia, que à frente do que são os evangélicos, ele é um nada, ele é um cisco. E isso precisa ser colocado porque os próprios evangélicos talvez não tenham noção da dimensão das coisas. Muitas vezes evangélicos que atendem o Silas Malafaia com muita admiração e respeito não são da igreja do Silas Malafaia, isso com certeza. Tá? E por outro lado, a gente tem que entender que esse sujeito ele é não só perverso, ele é muito perverso, mas ele é pernicioso e ele, assim como o bolsonarismo, contribuem para, inclusive, olha, aconteceu algo impressionante que ninguém esperava. Houve uma diminuição, houve um retraimento do crescimento de evangélicos no país. As pessoas começaram a ficar, opa, peraí, não, isso aqui eu tô ligado em questões de Deus, em questões religiosas, isso aqui eu não estou entrando num partido político, eu quero entrar numa igreja. Todas essas questões que eu estou colocando para você no vídeo de hoje é uma reflexão importantíssima para a gente entender o que pode estar por vir aí, especialmente nessas próximas semanas. Porque eu sou uma pessoa que defendo a prisão daqueles que atentam contra o nosso país e contra a nossa democracia. E até hoje eu não entendia por que o Silas Malafaia não tinha nada que pudesse colocar um freio nessas tentativas golpistas dele reiteradas. Eu não entendia o que estava acontecendo. E agora, pelo que a gente está percebendo, começa-se uma investigação e eu tenho convicção, é certeza plena, Bolsonaro e Silas Malafaia serão condenados também porque isso aqui já é um outro processo, tá? Serão condenados nesse processo. Basta uma investigação simples para entender que esse sujeito é de fato um câncer para a nossa democracia. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. É muito importante o seu comentário para a gente entender um pouco mais sobre como você recebe as informações e as reflexões que a gente passa aqui. Num sabadão como esse, seria muito bacana, talvez você esteja assistindo no domingo também. Distribua esse vídeo, compartilhe esse vídeo, encaminhe esse vídeo para pessoas evangélicas que você conhece, para que elas entendam o que está acontecendo e como elas são vistas por esses líderes que elas muitas vezes acabam idolatrando indiretamente. Como que elas são vistas por essas pessoas? Porque aqui está o Malafaia falando como ele pensa a respeito da massa de evangélicos, como burros e manipuláveis.
Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui, por favor. A gente tem uma dica especial da renda extra, estamos no sábado, amanhã você tem um domingo. Vale muito a pena você aproveitar um tempo maior para você estudar um pouco mais sobre o que é essa escola. E para você entender o que é essa escola, você só precisa entrar aqui no primeiro comentário fixado. O primeiro comentário fixado está lá, renda extra. Aí lá na frente tem um link. Você clica no link com o seu celular, aí você vai direto para o WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu mesmo vou explicar tudo para você. Como que você vai ganhar R$300 todo mês, R$1.000 todo mês e ter essa renda extra aí trabalhando apenas com o seu celular, tá bom? Primeiro comentário fixado, o momento é agora. Esse é o momento para você clicar ali. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja um membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um quadradinho escrito Seja Membro. É um retangulinho, não é um quadradinho. Clica nesse retângulo escrito Seja membro aqui do canal. Faça isso agora. Se você puder, você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. De repente é um sábado, um final de semana que você tem aí uma boa ideia de ajudar a gente que trabalha todos os dias para você, de domingo a domingo. Seja membro. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso Pix. Qualquer valor, tá bom? Você não é obrigado. E é só se você puder. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bom final de semana para você.